muito bem-vindos ao programa Viva a Vida dessa semana. Hoje vamos conversar com duas super mulheres. A primeira delas é a Elaine Baruel, ela é gerente de RH atualmente da Parker Hannifin. E nós vamos conhecer um pouquinho da história dela, como é ser gerente de RH, como é trabalhar com diversidade, como é trabalhar com gente. Não é verdade? Eu acho que isso é o mais interessante, porque realmente trabalhar em recursos humanos tem que saber lidar com gente, tem que ter inteligência emocional e tem que ter ali muita empatia, não é verdade? Sempre se lembrando de que a empresa precisa também ser protegida muitas vezes. Então vamos conversar com ela um pouquinho sobre tudo isso. E ela está escrevendo, sendo coautora de um livro chamado Mulheres do Vale. Vamos saber tudo isso dela? Vamos recebê-la? Por favor, Elaine. Tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Muito prazer tê-la aqui. Por favor, sente-se. Elaine, muito bom, viu? Muito obrigada por você estar aqui conosco. E eu queria saber um pouquinho quem é a Elaine Baruel. Conte para nós. Então, Elaine Baruel, eu sou formada em Direito. Ah, você é formada em Direito, olha só. Sou formada em Direito. E aí tive minha carreira toda aí em desenvolvimento de pessoas, né? Na área de recursos humanos. Sou mãe de dois bebês, né? Duas joias preciosas. Tenho Mariana, com 9 anos, e tenho o Rafael, com 1 ano e 8 meses. Gente, como é que é conciliar essa vida, né, de executiva e de RH e tudo mais com a maternidade, né, a vida em família, na verdade? Como é que você consegue tudo isso? É bastante difícil, mas tudo com um bom planejamento a gente consegue, né? Então, desde a primeira maternidade, né, há 9 anos atrás, quando tive a Mariana, e agora com a maternidade do Rafael, a gente vai aprendendo. Cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? Então, na primeira maternidade aprendi algumas coisas, na segunda aprendi um pouquinho mais. A gente precisa planejar. Planejar o seu dia, planejar o que você precisa fazer, planejar os afazeres, tanto os afazeres de casa, de mãe, de esposa, né? Quanto os afazeres da atividade as profissional. Gestações foram planejadas. Sim. Tanto Mariana quanto o Rafael foram planejados, né? Mariana, assim, foi minha primeira filha, assim, um presente, né? E agora, depois de 8 anos, né? Aí tivemos o Rafael, que também é uma bênção na nossa vida. Né? Filho é tudo de bom, né? Tudo de bom, né? Aí vem para alegrar a vida, para alegrar a casa, né? Assim, alegra a família toda. Então, muito bom. E você se formou em Direito e depois você seguiu o caminho do Recursos Humanos. Como é que foi essa transição? Como é que aconteceu isso, né? Eu comecei a minha carreira, né, na Nestlé, em Caçapava, na fábrica de chocolates. E eu comecei sendo estagiária de informática, porque eu cursei informática industrial pela ETEP. E quando eu finalizei, fui fazer estágio na área de informática na Nestlé. Chegando lá, comecei a fazer as atividades e aí me encantei com recursos humanos, porque eu tinha um colega que trabalhava na área de recursos humanos da Nestlé e acabei me encantando pela área, conversando com ele, me encantei pela área. E aí decidi migrar para a área de direito, que na época eu achava que tinha muita relação direito e recursos humanos. Já que direito se faz parte de humanas, né? Então achei que tinha uma relação muito próxima, até porque esse meu colega ele também era advogado.
E aí eu pedi mesmo dentro da Nestlé para migrar para a área de recursos humanos. Migrei para a área de recursos humanos, onde lá encontrei um mundo totalmente diferente, né? Lógico que o direito foi um susto, porque assim, o direito, né? A gente tem muito do direito do trabalho dentro do departamento pessoal, sim, sim. mas não muito dentro de desenvolvimento de pessoas, sim, né? E aí acabei desenvolvendo toda a minha carreira na área de recursos humanos, né? A princípio na área de departamento pessoal, virei coordenadora de recursos humanos dentro da própria Nestlé, né? Fui para a fábrica de águas, né? Fazer a coordenação de recursos humanos da fábrica de águas da Nestlé, que fica em São Lourenço. E aí resolvi voltar para São José dos Campos, né? Onde é minha cidade natal. Minha família tinha ficado por aqui, então resolvi voltar. Quando voltei na Parker Hannifin e voltei a ser gestora de recursos humanos. Então hoje estou como gestora de recursos humanos desde 2010 na Parker. Em 2015 eu encontrei um gestor. E esse gestor, ele acabou fazendo uma virada na minha vida, né? Porque assim, eu era muito processual, eu era muito sistemática, né? Dentro da área de recursos humanos, muito me apegava muito em legislação, né? E muito nos processos. E aí eu conheci meu novo gestor, que é meu gestor até hoje, o qual eu tenho um carinho muito grande, que é Marcelo Madarazzi. E com isso eu fiz uma virada na minha carreira, né? Onde eu conheci o que impactou. Eu conheci verdadeiramente o que era o desenvolvimento de pessoas, o que era ser um recursos humanos de uma empresa multinacional, onde de uma empresa que respeita as pessoas, de que respeita o ser humano, né? O quanto você pode fazer parte do dia a dia das pessoas, o quanto você pode fazer parte do desenvolvimento e da história dessas pessoas. E que pode usar a emoção, né? Com certeza. Porque quando a gente fala de processo, você já pensa logo no racional. Né? Então você racionaliza e faz todo o procedimento e aí fica... Agora, gente, não tem como colocar no quadradinho, sempre sobra uma perninha, um braço, né? Não cabe às vezes, não é verdade? Sim. Né? E aí, esse contato que você teve aí com essa parte de gestão de pessoas, né? De desenvolvimento humano propriamente dito, lidando mesmo com as pessoas. Aquilo que eu falei, de empatia, né? De você estar ali realmente olhando para o outro, como o outro é e conhecendo a necessidade dele. Não como se fosse você, mas ele, a necessidade dele, né? E eu acho que isso é muito difícil, não é, Elaine? Isso é muito difícil, mas com todo o estudo, com toda a dedicação, né, e com tudo aquilo que a gente faz com amor, a gente consegue. Né? Então, assim, isso é muito importante. Eu me descobri na área de recursos humanos, voltado para desenvolvimento de pessoas. Então, isso assim, isso faz parte da minha vida, isso faz parte do meu coração, né? Quando você faz com amor, você faz tudo muito... você se doa demais, né? Quando você tem o brilho nos olhos, você consegue dispor do seu tempo para ajudar o outro, tanto no desenvolvimento, quanto em qualquer outro tipo de problema que a pessoa tenha. Então, quando você se coloca no lugar do outro, aí você consegue entender tudo o que está acontecendo, todo aquele momento. Então, isso é muito gratificante, né? Isso, assim, eu trago isso para a minha vida, né? E eu também aprendo bastante com isso. Então, a cada conversa, a cada pessoa que você fala, a cada dia, né, você vai aprendendo. Né? Porque sempre é troca, não é verdade? Sempre existe troca. Agora, falando em tempo, como é que você faz a administração do tempo? Entre a sua família, os seus filhos, a maternidade, o casamento, né? A família e a vida como
gestora, como uma executiva, e que demanda muito, né? Demanda muita energia também, né? Demanda bastante, mas é o que eu falei, quando você faz com amor, nada é difícil, né? Nada é difícil, você consegue dar um jeitinho para tudo. Para tudo você consegue se planejar, e você consegue dedicar o seu tempo para o filho, para o marido, para casa, para a sua vida profissional. Basta você fazer com amor, né? Se você tiver aquilo que você faz assim de coração, você vai encontrar tempo para tudo. Então, lógico que você tendo uma vida profissional e também ser mãe, ser esposa, né? Isso requer um tempo, mas se você tem com os seus filhos um tempo de qualidade, isso é o que basta, né? Não adianta você estar ali todo dia e não ter a qualidade. Então eu prezo muito pela qualidade. O final de semana são dos meus filhos, né? Então final de semana com os filhos, aí eu me dou para eles. Durante a semana a gente vai dividindo entre a parte profissional, né, o trabalho e as tarefas de mãe, né, e de esposa. Porque filho pequeno realmente demanda bastante, né? É a tarefa, tudo que eles exigem. Eu já não tenho filho pequeno faz tempo, né? Mas eu me lembro muito bem como é que era, viu? Você implantou algum programa específico de diversidade como gerente de RH? Sim, dentro da Parker, eu implementei há 3 anos um programa de menores aprendizes voltado para PCDs. E com isso a gente aprende demais. Assim, a cada dia você tenha uma experiência nova, você consegue enxergar novas oportunidades e consegue ver a vida de uma outra forma, né? Isso lindo. Às vezes a gente fala as coisas, às vezes a gente reclama, né? Isso é natural do ser humano, mas às vezes a gente fala ou a gente reclama de alguma coisa, mas a gente não tem a noção do que é ser um PCD. PCD, para as pessoas entenderem o que é. PCD são portadores de necessidades especiais. Certo, eu sei, mas o telespectador às vezes não consegue entender, né? Não tem a noção exata. Mas eles ensinam muito mesmo pra gente, não? Ensinam. Até a gente valorizar o que a gente tem, né, então, Elaine? Até você valorizar que você tem uma mão, né? Que você é uma pessoa, perfeito, né? Você é perfeito e que o outro faz tão bem quanto você, se não melhor, com todas essas dificuldades. Todas as limitações. Todas as limitações. Elaine, agora para a gente encerrar nosso papo, que passa muito rápido, né? Você é coautora do livro Mulheres do Vale. Dá uma pincelada para a gente na sua história, que vai estar lá no livro. Olha, foi uma surpresa, uma grata surpresa, né? O convite para ser coautora deste livro e contar a minha história, né, a minha vida profissional nesse livro. Então, assim, desde quando a Elaine começou na sua carreira profissional, né, até este momento como gestora de recursos humanos, então vocês vão poder experimentar um pouquinho, né, e ler um pouquinho sobre a história, né, o dia a dia e o como foi, todos esses momentos, né, porque tem momentos de felicidades e tem momentos de luta também. Sim, e agora vocês já perceberam por um pouquinho que vocês viram aqui a Elaine conversar, a mulher inspiradora que ela é. Elaine, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no programa Viva a Vida. E muito sucesso, mais sucesso ainda, e que você aprenda muito para compartilhar e dividir conosco. Muito obrigada. A gente já retorna, não sai daí. Agora eu estou com a Ana Cláudia Barbosa. A Ana Cláudia é engenheira e tem uma história de vida
maravilhosa que nós vamos saber tudo. Inclusive, ela é coautora do livro Mulheres do Vale. Vamos recebê-la? Ô, Ana Cláudia, que delícia ter você aqui, esse sorrisão. Sente-se, por favor. Muito obrigada. Ana Cláudia, a primeira pergunta que eu faço aqui para os meus convidados, normalmente, é: quem é você? Quem é Ana Cláudia Barbosa? Conta um pouquinho pra gente. Ana Cláudia Barbosa é uma menina que nasceu em Guaratinguetá. Ah, olha só. E comecei minha vida profissional como estagiária, trabalhei 27 anos na minha empresa. E parei de trabalhar em 2019 e sou formada em engenharia mecânica, tenho um MBA em gestão empresarial pela FGV. Uau! Sou mãe da Maria Clara, que é a minha maior obra. Ah. A Maria Clara tem 17 anos, Ai, né? que Vai delícia. completar agora em agosto. E é uma menina... É uma adolescente, né? É, mas ela é uma companhia. Parece com a mãe? Ela... Tem esse sorrisão da mãe? Tem o sorrisão. Ai, que bom. Ela é Deve muito ser boa linda. companhia. Que bom, que bom. Conta um pouquinho pra gente dessa aventura de ter construído a carreira numa empresa automobilística, no momento da história onde a mulher não era assim tão bem vista no mercado de trabalho, tão masculino, né? Sim. Como é que foi isso? Como é que foi esse desafio? O desafio, na verdade, começou na faculdade. Ah, né? é? Porque eu fiz engenharia mecânica. Certo. E na minha turma de 70, nós éramos em 3 mulheres. Ah, Então, gente. esse mergulho no universo masculino, ele já começou na faculdade. Na própria né? faculdade, já foi um estágio, né? Já. Então, É. quando eu fui para a automobilística, na verdade foi uma extensão dessa vida nesse mundo masculino, né? Então, como você disse, realmente estava começando. Nós éramos pouquíssimas mulheres Sim, na com liderança, certeza, né? é. Eu fui para a supervisão no lugar de uma outra mulher que tinha sido promovida, né? E ela fez questão que fosse uma outra mulher. Olha que né? legal isso, Para a vaga gente. dela. Muito Então, bom. esse universo masculino, eu acho ele muito saudável quando ele é vivido num ambiente de harmonia. Quando ele é bem construído, Sim. né? Eu acho que quando a gente não compete, mas a gente interage, Agrega, né? agrega. Uma mulher num time de trabalho, ela muda a postura dos membros do time e vice-versa. E a gente aprende muito com eles. Eles são mais práticos, eles não levam para o pessoal, eles resolvem, eles não guardam mágoa. Ai, que delícia, gente. Mais racional, né? Isso. Então, fazer essa simbiose, eu acho que a gente cresce muito. E a mulher leva o carinho, a delicadeza, a emoção, Os detalhes, né? a perspicácia, Ah. a sensibilidade de perceber. Gestores, olha, prestem atenção. Então, a harmonia que cria um grupo em que existem homens e mulheres trabalhando é sensacional. Então, eu acho que mais do que competir, a gente tem que interagir e buscar o melhor dos dois. Né? E você fala um pouco disso lá no livro? Falo. Ah. Eu falo. Você possui muitas viagens internacionais a trabalho, esteve em países diferentes, culturas diferentes, né? Como é que é a recepção da profissional mulher nesses países? Eu acredito que até para fazer cursos, né? Sim. E onde eles também estavam acostumados a um cenário tipicamente masculino, né? Sim. Aí chega lá, né? A Ana Cláudia. E aí? Assim, 2 países que me marcaram bastante, né? Foi a África do Sul e a Índia. Na África do Sul, porque pela primeira vez no quarto do hotel a gente tinha um aviso sobre a incidência de estupros. Nossa Senhora. Na Meu região. Deus. Então, aquilo realmente me chamou a atenção, né? De quão era frágil, né, uma mulher ali. Então, eles aconselhavam que a gente nunca saísse sozinha, que tivesse sempre em grupos, né, que não se aventurassem, porque não parecia, mas ali existia até um telefone especial para qualquer suspeita, se você se sentisse intimidada. Então, esse foi um ponto que me chamou a atenção, Sim, né? Coisa sim. que eu nunca tinha sentido em nenhum outro país. E na Índia, pela cultura, né? Eu cheguei na Índia e eles se assustaram, né? Uma mulher, eu fui receber o primeiro carregamento de exportação lá
Então, é uma mulher. Então, só que o interessante, eu acho, é a gente estudar o país, né? Eu acho que é uma Sim. gentileza quando a gente estuda costumes, né? Pessoas inteligentes, eu nem falando de mulheres inteligentes, pessoas inteligentes, né? Então, Estudam antes. A gente, por exemplo, eu sabia, lá era 40 graus, mas para eles o ombro era uma área muito sexualizada. Então podia estar o calor de 40 graus, que eu tava de uma blusinha para não ir de manga, de né? alça. Sim. Porque aqui o que é comum a gente trabalhar Sim. com alça, lá não era, né? Então, só que eu usava calça comprida e lá não existia isso. Então, tirava foto comigo na rua. Que legal! Era como se tivesse uma pessoa de sari andando com a gente por aqui, né? Mas sempre, eu acho que essa é a importância da gente trabalhar numa empresa que tenha valores, né? Sempre fui recebida com muita gentileza, né? Com muito respeito. Isso é muito importante. Então, essa é a diferença, né? Da gente trabalhar numa empresa que tem valores sólidos, né? E o que fez você aceitar o convite para ser coautora desse livro, Mulheres do Vale? Na verdade, a Ângela, quando me sugeriu, né, falar sobre o livro, e a gente para e repensa, né? Para escrever um livro, a gente tem que repensar tudo que a gente viveu. É verdade. E era um momento muito delicado da minha carreira, né? Um momento que eu estava saindo da empresa depois de 27 anos. Então, aquilo para mim foi um mergulho em coisas boas. Reviver coisas boas no meio de um luto é uma delícia, né? Muito bom, porque né? você vai revivendo coisas felizes, momentos felizes. De conquistas, de De vitórias, conquistas, né? de vitórias. E o principal que mais me chamou a atenção, em como a gente encontra pessoas que são importantes na vida da gente, que marcam a vida da gente. E repensar se eu marquei as pessoas por quem eu passei. Eu acho que assim, qual é o rastro que eu estou deixando? Exatamente, Virginia. Assim, eu fui importante na vida das pessoas, porque quando eu fui escrevendo o livro, eu fui lembrando de como eu tive pessoas importantes na minha vida, né? De como elas me ajudaram. Como ela também foi importante na vida de pessoas com que ela esteve, E eu acho interagiu. que é isso que a gente tem que buscar, né? Na vida profissional e pessoal, que a gente deixe marca para alguém. Que a gente E qual foi o momento que mais te impactou nesse cenário aí de lembranças que você teve? Eu acho que é como o estudo é capaz de mudar a condição social de alguém. Por que você diz isso? Porque eu venho de uma família muito, muito pobre, muito simples. Prestem atenção, Mas meninos, os meus meninas. avós, naquela época, sem estudo, dos dois lados, do meu pai e da minha mãe, eles perceberam que só o estudo ia ter condições de mudar a vida dos meus tios e do futuro da família. Então, eles eram absolutamente paranoicos com estudar. Todos tinham que estudar. Não tinha essa de quero parar de estudar para trabalhar. Então, eu vi os meus pais irem fazer faculdade depois de adultos, né? Eles terminaram o colégio, foram trabalhar, porque era a condição, Sim. mas sempre com o objetivo de melhorar, de estudar. Então, foi perceber que realmente a minha condição social só mudou graças ao estudo, graças ao esforço. Então, não existe nada que cai do céu, né? E eu digo, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Eu acho que assim, tem algumas fases do conhecimento que a gente brinca, né? A primeira fase do conhecimento é quando você não sabe que você não sabe. Isso. Não é verdade? Então, lógico que vai ter circunstâncias na sua área que eu nem sei que não sei, porque eu não sei nem que existe. A segunda fase é justamente quando você já sabe que existe, mas você não conhece a matéria. Então, agora eu sei que não sei. Exatamente. Né? Então, aí você vai crescendo até a hora que você fala, agora eu sei o que eu sei e agora eu sei que eu continuo não sabendo que ainda tenho que estudar muito mais. E eu estudar é para a vida toda, né, Virgínia? Assim, para a vida toda. Conhecimento não ocupa espaço. Eu tenho assim, hashtag conhecimento é poder. Conhecimento é poder, conhecimento é poder, saúde, dinheiro, né? Movimento, é tudo. É saúde principalmente mental. Mental. Né? É saúde mental, a gente poder, agora na pandemia, eu me dediquei a estudar, aproveitei esse ano sabático aí, né, para estudar. E eu fui estudar de tudo, fui aprender a fazer
arranjo de mesa, decoração, pandeiro. Gente, que delícia! Tudo que eu nunca tive tempo de aprender, né? E coisas da minha área também, né? Sim, lógico, né? Fui lógico. aprender o Power BI, fui aprender coisas, porque eu acho que enquanto a gente está aprendendo, a gente não para de crescer. É verdade. E o exemplo que isso arrasta para os nossos filhos foi o exemplo que eu enxerguei dos meus pais, dos meus tios. Quantos filhos você tem? Só a Clara. Só a Clara. Muito bom. Eu vou pedir um favor para você, Ana Cláudia, que você olhe naquela câmera ali como se você estivesse falando com alguém da idade da Clara, sabe? O que é que você pode deixar de mensagem para quem está nos assistindo, para realmente motivar, inspirar, como é o desejo de todas as mulheres que escrevem esse livro. Mas qual é o seu? Nunca duvidar que você pode sonhar e conseguir aquilo que você sonha. Nunca. Eu tinha uma condição social que não me permitiria viver o que eu vivo hoje, mas através do estudo e de muito, muito trabalho, eu consegui todos os meus sonhos, vivi o que eu imaginava. Então, não duvide de você, acredite no seu potencial, mesmo quando alguém não acredita. O importante é que a gente acredite, é que a gente estude, é que a gente se prepare para que quando chegar o momento disso acontecer, a gente esteja preparada e pronta para viver o sonho da vida da gente. Maravilhoso. Muito obrigada, meu Obrigada amor. a você, Virginia. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E agora a gente vai para um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre o direito de família. Não sai daí, vamos saber o que é guarda compartilhada, guarda alternada, tudo isso aí nós vamos conversar hoje, hein? Fica aí que a gente já volta. Olá! Agora, nesse bloco, nós vamos conversar sobre direito de família. Eu estou aqui com a Elaine Baruel, ela está aqui nos ajudando, porque nós temos perguntas de internautas, de telespectadores sobre esse assunto, e a Elaine vai representá-los aqui, né, Elaine? Obrigada, viu? Muito obrigada, doutora Virginia, pela oportunidade. E eu trouxe aqui, então, algumas perguntas. Vamos lá. O que é guarda compartilhada? Então, gente, veja bem, vamos esclarecer que guarda compartilhada é diferente de guarda alternada. Guarda alternada é o que as pessoas acham que acontece com a criança, que fica um pouco com a mãe, um pouco com o pai. Isso é guarda alternada. Então, alterna a guarda da criança. Mora um pouco com a mãe, mora um pouco com o pai, certo? A guarda compartilhada não quer dizer isso. A guarda compartilhada quer dizer que a criança vai morar com ou com o pai, ou com a mãe. Mas esse guardião, ele terá, digamos assim, a posse da criança. Mas todas as decisões sobre a vida dessa criança, qual escola vai estudar, se pode viajar, se não pode viajar, coisas realmente importantes para a vida da criança, é lógico. Tem que ser compartilhado com o outro pai ou mãe. Entendeu? Então, o que compartilha não é a criança, são as decisões sobre a criança. Aí, nesse caso da guarda compartilhada, quem é que paga a pensão? O que não tem a posse da criança. Então, por exemplo, a criança está na posse da mãe. Normalmente a criança fica com a mãe. É difícil quando fica com o pai, existem casos, mas é raro, não é a regra. A regra é que normalmente fica com a mãe, então nós vamos utilizar a regra como exemplo. A criança ou as crianças estão na posse da mãe. O pai vai ter direito de visitas, como se fosse guarda unilateral, como se fosse aquela guarda antiga lá.
o pai vai ter direito de visitas, vai ser regulamentado da mesma forma. Ele não pode ir a hora que ele quiser só porque é guarda compartilhada. Não. As visitas têm que ser regulamentadas. Mas como ele não está na posse diária dessas crianças, é ele que vai pagar a pensão para os filhos. Quem vai administrar é a mãe. A mãe é que administra a pensão dos filhos. Que normalmente hoje em dia não tem mais pensão para a esposa, né? Para ex-esposa e tudo mais, ex-companheira. Normalmente as mulheres trabalham e dispensam pensão para si. A não ser que seja um caso especial, uma senhora que nunca pôde trabalhar, né? Existem casos especiais. Aí sim a gente vê pensão alimentícia para ex-mulher e ex-companheira. Mas normalmente a pensão alimentícia é para os filhos menores de 18 anos. Quem vai administrar essa pensão é a mãe que está na posse dos filhos. A doutora falou em pagamento de pensão para menores de 18 anos. Sim. Existe o pagamento de pensão para maiores de 18? Existe sim. Até quantos anos que o filho pode requerer a pensão? Veja bem, a pensão, ela se extingue quando a criança, então, fica adulta e pode gerir a própria vida, que é com 18 anos. Porém, o dever de pagar alimentos, ele não é cessado automaticamente porque o filho fez 18 anos. Porque aí passa a ser um dever familiar. E aí, vamos dizer que o filho ainda esteja estudando, esteja fazendo uma faculdade. Nesse caso, com certeza, o pai ou a mãe que pagam a pensão vão ter que continuar pagando. Provavelmente até os 24 anos. Então, por exemplo, quem faz uma faculdade de medicina não vai se formar com menos de 24, 25 anos. Esse pai vai pagar até a formatura do filho. Ah, mas ele fez 18 anos e não quis saber de fazer faculdade. Então, ajuiza uma ação chamada exoneração de pensão alimentícia. Só quem pode exonerar, ou seja, retirar a obrigação de pagamento da pensão é o juiz. Não pode o pai falar, porque fez 18 anos, agora eu não vou mais pagar. Ele continua com a obrigação, continua com o dever, só vai cessar quando ele entrar com o processo de exoneração. O juiz vai chamar a criatura do outro lado, falar, olha, você não precisa mais? Ah, não preciso mais. Então tá bom, está exonerado. Ah, não, eu preciso ainda. Tá, então justifique por que você precisa. Ah, eu preciso porque ainda estou fazendo faculdade, preciso desse recurso para me preparar para o mercado de trabalho. Ah, então vai ter que continuar pagando. Então é o juiz que vai decidir, não pode cortar só porque fez 18 anos. E aí isso pode ir até os 24 anos? Provavelmente até o final da universidade. Ah, então não cessa se fizer 24, não, pode... Não. 25, 26, até agora, o final. Veja bem. Aí a criatura vai para a faculdade, né? Vamos brincar assim, vai para a faculdade e tá levando lá, né, de qualquer jeito, pega DP e repete. Lógico que aí quem paga a pensão, né, não é palhaço também, sim, não é verdade? Sim. Então vai entrar com pedido de exoneração mostrando para o juiz que o outro está, vamos dizer assim, mal utilizando esse recurso da pensão, não está dando o valor que deveria. E aí, com certeza, o juiz vai cortar. E essa pensão, ela é devida independente do tipo de guarda? Se é guarda compartilhada ou não? Se é guarda unilateral, guarda compartilhada, tudo vai do acordo que foi feito ou da decisão do juiz. Porque o valor da pensão, ele pode ser estipulado pelo juiz, numa ação de alimentos, propriamente dita, inclusive tem alimentos provisórios, entrou com a ação, provou quanto que o outro ganha, quanto que a criança precisa, o juiz já estipula, no correr, o processo ainda está correndo, o juiz já estipula que tem que começar a pagar a pensão, certo? Então, está ali. Aí, no decorrer do processo, vai provar que pode pagar mais ou que pode pagar menos, e aí vem a sentença definitiva. Então, aí o juiz arbitra o valor da pensão. Porém, as partes podem entrar em acordo. Ah, vamos fazer aqui um divórcio consensual,
Vamos ver aí a questão da guarda dos filhos, se vai ser unilateral, se vai ser compartilhada, se vai ser alternada, né? Quando fica um pouquinho cada um. Vamos ver a questão da regulamentação de visitas, quando que vai poder visitar, que horas, no Natal, no novo Dia das Crianças, aniversário, tudo vai ficar regulamentado. Então aí pode ser feito um acordo, o juiz vai só homologar, entendeu? Vai bater o carimbão lá, está homologado, é isso que vai valer. Agora a pessoa fala assim, nunca pagou pensão, nunca pedi para pagar pensão. Ok, ele tem o dever de pagar? Tem o dever moral. Legal, não. Só tem dever legal, sob pena de prisão, inclusive, quando essa pensão alimentícia é arbitrada pelo juiz ou existe ali um acordo homologado pelo juiz, um acordo extrajudicial, mas tem que estar ali no papel, assinadinho por todo mundo, aí sim essa obrigação nasce. Do contrário, é só uma obrigação moral que não tem nem como ser executado, né? Agora, quando o juiz arbitra, quando tem um contrato, quando tem um acordo e tudo mais, aí inclusive vira um título executivo, que pode ser executado. E no caso de uma guarda compartilhada, com quem fica a criança no dia a dia? Com o pai ou com a mãe? Com quem tem a posse da criança. Então, por exemplo, na guarda compartilhada vai ficar definido, a posse é do pai ou é da mãe? Ah, é da mãe. A guarda é compartilhada, mas está na posse da mãe. Então, o pai vai pagar a pensão e a mãe vai cuidar da criança e vai administrar essa pensão. E aí, no caso, aonde seria a residência da criança? Seria com a mãe que está com a posse dela. E no caso da guarda compartilhada, o pai pode pegar a criança para fazer passeios ou para visitar a criança a qualquer momento ou não? Não, tem que ter a regulamentação dessas visitas. Entendeu? Porque não pode chegar na casa da mãe, que de repente até já casou de novo, está namorando, a vida segue, né? Sim. A hora que quiser? Não. Até sob o pretexto de ver o filho? Não. E até porque o filho fica esperando. Se é dia de visita, o filho fica esperando. Então, se tiver marcadinho certinho, tá ali. Agora, no papel, é sempre o mínimo. Os dois, lógico que fora do papel, podem trocar o final de semana, pode ajeitar de outro jeito, pode ir durante a semana para ver, tudo vai. Mas o papel é o mínimo que tem que ser respeitado. Entendeu? Então, vamos dizer assim, a criança está comigo, eu estou na posse do filho. É guarda compartilhada, mas eu estou na posse do filho. Então, o meu ex-marido mora em outro lugar, ele vem visitar, tem uma regulamentação de visita já pré-determinada, ele vem visitar nos horários pré-determinados e dias, e ele paga a pensão e eu diminuo, mas a criança está comigo. O pai vai ver quando for o horário de visita, conforme a gente acertar. E como que fica quando, no caso, né, nesse caso, considerando que a posse é da mãe, como é que fica a visita do pai caso ele mora em outra cidade ou em outro estado? Como é que fica nesse caso? Ele vai ter que verificar como vai fazer essa visita. Então, de repente, não dá para visitar a cada 15 dias. Dá para visitar uma vez por mês. Nas férias apenas, quando mora até em outro país. Aí a criança vai passar as férias com o pai. Mas é importante sempre estar se esforçando para manter esse vínculo, porque senão a criança cresce e esquece, né? Tá bem, então, doutora. Fechou? Muito obrigada. Eu é que agradeço de você fazer às vezes aí dos nossos internautas e telespectadores. Se você tiver aí alguma dúvida, né, você deixe pra gente, programa Viva a Vida, Virgínia Machado, é o nosso YouTube, deixa lá a sua sugestão de pauta, a sua pergunta, que a gente vai respondendo tudo na medida do possível. Elaine, muito obrigada mesmo, viu? Doutora. Nos ajudou muito, ficou muito mais dinâmico, muito mais interessante. Muito obrigada. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora, muito obrigada mesmo pela sua companhia. Um beijo grande para o pessoal do estúdio Dona Isabel Rego, pelo nosso cabelo e maquiagem, lá Isabel Joel Cruzariol.
também para a Goldfinger Ótica e Joalheria, a Casa Comfort, que trabalha com produtos e tratamentos oncológicos e pós-oncológicos, né? E também para o Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, responsável aqui pelo nosso sorriso, especialista em próteses. Um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem.